noite a todos. Com grande alegria recebemos o convite para participar dos 84 anos de fundação da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes do Conselho de Câmara. Então, trocando assim ideias, sentimentos e vibrações entre todos nós. Nós que pertencemos ao grupo espírita Bezerra de Menezes, que completou no mês de março deste ano 40 anos. Então, que tenhamos esse propósito de estreitar os laços de afetividade entre todos nós. A gente até se pergunta, né, será que os mentores espirituais se conhecem? Certamente que sim. E por isso é muito saudável, muito salutar esse intercâmbio entre os centros espíritas, entre todos nós, estreitando os laços afetivos entre todos nós. E agora, em 19 de dezembro do ano passado, nasceu mais um centro espírita, que se chama Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, aqui na nossa região, em Pejuçara. Então, podemos concluir que a cada 40 anos, mais ou menos, nasce uma casa espírita, tendo o Dr. Bezerra de Menezes como patrono espiritual. Nos alegra muito, porque é um espírito de luz que nos traz muito entendimento do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então, com essa finalidade elevada, nós parabenizamos a todos os trabalhadores, estudantes e frequentadores dessa sociedade espírita. Que Jesus nos envolva e abençoe sempre na sua paz. O tema da noite é sugestivo. É retirado do Livro dos Espíritos, onde na questão 893 extraímos, onde o codificador do Espiritismo faz justamente essa proposição aos espíritos superiores. Se há, dentre todas as virtudes, e há muitas no Evangelho de Jesus, uma que pode ser considerada a mais meritória. E é extraído, então, o tema da noite para a nossa reflexão em torno dessa virtude maior que se chama a caridade. Portanto, dentre muitas e muitas virtudes, os Espíritos estabeleceram essa a mais meritória. E por isso, a reflexão da noite em torno dessa questão. 893, quando justamente pergunta a mais meritória de todas, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos superiores então nos respondem dizendo que toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas as indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, estabelecendo assim a caridade, essa virtude maior para a nossa compreensão mais profunda. Antes de adentrarmos mais profundamente no tema, nós vamos trazer aqui algumas reflexões em torno da virtude, também lá no capítulo 12 do Evangelho do Espiritismo, quando trata sobre as virtudes e os vícios. Ali nós entendemos que do lado de cada virtude há sempre um vício. Ou seja, nas duas extremidades de cada virtude vai ter um vício que deve ser evitado. Ou seja, para
práticas para que alcancemos então a virtude. E aqui nós temos como exemplo justamente na questão sobre a caridade. Nós temos, por um lado, numa extremidade a avareza e de outro a prodigalidade. Dois vícios, portanto, que devem ser evitados para que encontremos o equilíbrio e pratiquemos de fato a caridade. Quando não temos, ou quando agimos na avareza, nós nos tornamos mesquinhos. Por outro lado, quando vamos para a prodigalidade, ou seja, para o desperdício, nós caímos num outro vício. Portanto, a busca do entendimento do que é a verdadeira caridade, como a entendia Jesus, como nós vamos ver em seguida, precisa ser entendido de forma mais profunda para que não caiamos nem no desperdício e nem na mesquinhez. Então, é sempre possível cair nessas extremidades e, ao invés de fazer a verdadeira caridade, nós estamos fazendo, muitas vezes, a anticaridade. Por isso, na questão 896 do Livro dos Espíritos, os Espíritos já nos colocaram assim: se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida constitui sempre, quando menos, falta de juízo. Por isso, Aristóteles, já na antiguidade, nos dizia: a virtude é o hábito racional de conduta, o vício, um hábito irracional. Então, a gente percebe assim que nós precisamos entender o que estamos fazendo, para agir da maneira mais correta, para que justamente possamos evitar os vícios que estão sempre em torno da virtude maior. Já no capítulo 16, também do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda fala sobre a prodigalidade, a caridade e a avareza, dizendo assim: distância grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E aqui nós vamos vendo, então, daquilo que estamos falando, das virtudes, porque a virtude, ela sempre nos eleva, traz luz, edifica, moralmente o espírito. Por isso, o propósito da reencarnação é sempre desenvolver a nossa moralidade. O que é moral? É discernir entre o bem e o mal. Portanto, discernir aquilo que é uma virtude e daquilo que é vício. Porque o vício, ele rebaixa. O vício nos deixa na sombra, na escuridão. Então, o propósito maior deve ser sempre identificar os nossos vícios para que possamos eliminá-los, buscando esse farol maior que é a caridade, ou todos os valores, todas as virtudes, porque a caridade é a mãe, como diz os espíritos superiores, a virtude mais meritória de todas. Todas as outras virtudes vêm em decorrência, ou a gente vai exercitando, vai desenvolvendo as virtudes até alcançar a plenitude da caridade, como a entendia Jesus. Voltando para a questão 893, abstraindo aqui os elementos mais profundos, daquilo que os Espíritos nos
transmitiram, a gente vai entender, então, para que seja caridade, ela deve ser praticada de uma forma muito profunda, né? Sem mesmo o pensamento oculto. O que quer dizer isso? Se nós queremos fazer a verdadeira e legítima caridade, nós não podemos ter nem sequer um pensamento oculto em tirar uma vantagem, um benefício com aquela ação. Ela deve ser meritória só no sentido de ajudar, de fazer o bem para o nosso próximo. Então, por isso que deve ser oculto. Por isso que tem, né, no Evangelho, que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Porque na ação da caridade é sempre um ato de amor e deve ser de forma totalmente desinteressada. Se a gente vai fazer algo e pensando, né, mesmo que um simples pensamento passe, eu vou fazer tal coisa, vou tirar uma foto, porque eu vou me promover com essa foto, me promover de algum modo, se tirar algum benefício em razão disso, nós já recebemos o pagamento aqui mesmo. Não que não seja um ato bom, mas Deus não nos recompensa pela segunda vez. Isso está também no Evangelho. Então, por isso que a verdadeira e legítima caridade deve ser feita sempre de forma oculta, né, sem nenhum tipo de pensamento, um pensamento secreto que seja. Porque já estamos anulando aquele benefício que nós vamos receber, né, como espíritos imortais que somos, né, através da ação divina. Na questão 886, Kardec fez uma pergunta muito interessante aos espíritos superiores. Justamente disso que estamos refletindo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Então, aqui, na própria pergunta, nós conseguimos abstrair dois elementos muito importantes para a nossa reflexão. Primeiro, que Allan Kardec diz o verdadeiro sentido da palavra caridade, subentendendo-se então que muitas vezes nós temos um outro entendimento, nós damos um outro sentido para a caridade e não a verdadeira como entendia Jesus, porque Jesus é o modelo e guia. Ele tinha um propósito mais profundo e Kardec acertadamente fez essa proposição. Como entendia Jesus a caridade? E a resposta dos espíritos é simplesmente profunda, porque ele vai trazer aqui o chamado de a benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Percebemos assim que nas três proposições a gente não vai encontrar, por exemplo, dar coisas, dar cesta básica, roupas ou coisas do tipo. Porque o verdadeiro sentido, o sentido mais profundo, ele é totalmente moral. E por isso que nesse entendimento, quando ele fala da benevolência, é para com todos, não apenas de forma seletiva. Se nós vamos escolher para quem queremos fazer o bem, sermos bons só com os nossos, por exemplo, familiares ou amigos, se nós selecionamos as pessoas ou o ato que nós vamos praticar, já não é mais a benevolência para com todos. E indulgência. Se nós entendemos que nós ainda somos imperfeitos, cometemos erros diante do nosso próximo, é natural pensar que também precisamos ser indulgentes para com os outros, que também precisamos de indulgência. Então é uma troca. Vamos entender que todos nós somos imperfeitos
e precisamos uns dos outros. Dentro disso, vamos sempre, e aí vem a pérola maior dessa resposta, que é o perdão. Se nós entendemos essa proposta, a gente vai sempre perdoar, porque também precisamos do perdão. Por isso que na sequência o codificador do Espiritismo diz: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. E na sequência ele arremata dizendo: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então estamos sempre conectados, ligados a todos, né? Aos superiores, aos iguais e também aos inferiores. Então precisamos sempre de uma ajuda de alguém, estendendo ou pedindo ajuda, mas também precisamos olhar para o nosso semelhante, igual a nós, mas principalmente aqueles que estão numa posição ainda abaixo, uma necessidade maior naquele momento e que precisam de auxílio. E aí nesse comentário de Allan Kardec, ele vai tocar nesse contexto da esmola. E por isso que na questão 888, na letra A dessa pergunta, Kardec ainda pergunta: dar-se-á reproveis a esmola? Porque na resposta, então, dos espíritos superiores, eles não falam de dar coisas. Né? É essencialmente moral. Fala da benevolência, fala da indulgência, fala do perdão. Né? Onde entra a questão material, digamos assim. Porque o Evangelho nos traz, fala da caridade material e da caridade moral. Por isso que Kardec, então, pergunta aos espíritos e eles vão dizer: não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que é habitualmente dada. Então é a forma que nós fazemos, a entrega, muitas vezes, dos donativos. Porque o ato de dar coisas já é um benefício. Nasce ali a beneficência, o fazer o bem, que é a primeira, talvez, ação nossa em relação ao próximo, que tem todo o seu mérito. Por isso que os espíritos aqui não vão tirar. Eles vão dizer: não, fazer a esmola é também caridade. E muitas vezes a gente começa a fazer caridade dessa forma para entender, mas não apenas, e aqui a gente precisa observar isso, quando a gente apenas dá coisas, não é a verdadeira e profunda caridade. Porque junto com a caridade material deve ter também a caridade moral. Então, por exemplo, a benevolência, sermos bons para com todos, afetuosos. Então, nesse ato de troca, de dar, a gente vai construindo a relação humana e vai entendendo que aquele que precisa hoje talvez seja aquele que vai nos ajudar amanhã, porque todos nós somos ainda imperfeitos e precisamos uns dos outros. E dentro dessa construção, todos nós vamos crescendo, vamos nos iluminando, vamos alcançando a virtude maior e que vai nos elevar, de fato, espiritualmente. Por isso, também na sequência dessa resposta diz: o homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Então essa é outra face da caridade, da verdadeira caridade. Buscar a verdadeira necessidade do nosso próximo.
aquilo. Como nós vimos, né? Toda virtude tem 2 vícios. Porque às vezes nós temos a intenção de ajudar e causamos desperdício. Talvez a gente queira dar alguma coisa e de fato a pessoa não precisa. Estamos na prodigalidade. Estamos desperdiçando algo que podia ser mais útil para outra pessoa. Então, ver qual a real necessidade de cada um, buscando, né, nesse auscultação profunda para ver, né, a real necessidade de cada um. Como exemplo, nós temos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dos infortúnios ocultos, que está lá no nosso Evangelho, no capítulo 13, que, a nosso ver, é talvez o melhor exemplo da prática da caridade ampla, contemplando assim a prática material, de dar coisas, mas também da caridade moral. É daquele exemplo, daquela história que conta aqui no Evangelho, no item 4, quando uma senhora distinta sai da sua casa vestida de forma simples e vai ao encontro de uma família necessitada. Ela leva a sua própria filha para que ela também aprenda essa prática tão salutar. E ao encontrar essa família, ela é recebida com alegria. A troca de afetividade. Ela não chega, certamente, ela levou mantimentos porque tratava-se de uma família pobre. Mas ela não chega dando as coisas. Como nós já vimos, a forma como nós damos é fundamental para a verdadeira prática da caridade. Porque quando damos, dependendo da forma que damos, a gente pode ofender as pessoas. Ela pode até aceitar, mas lá no íntimo ela não se sentiu bem. Porque a gente consegue muitas vezes humilhar a pessoa e ela acaba aceitando porque realmente precisa. Então esse cuidado deve existir. A gente pode e deve ajudar, mas sempre de uma forma branda, para que não seja impositivo. Para a gente não fique em uma posição, acima dela, mas que a gente se iguale. Por isso que essa senhora, que era uma senhora distinta, ela se vestiu de forma mais simples e foi fazer a caridade. E em dado momento, a sua filha também quis dar alguma coisa. E a mãe indaga a sua própria filha: mas filha, o que você tem para dar? Se você quiser dar alguma coisa, você precisa fazer algo. Porque ela queria apenas repassar alguma coisa que a mãe estava levando. E muitas vezes na nossa prática também a gente tenta terceirizar a caridade, não dando daquilo que é nosso. Mesmo assim, é um gesto positivo, mas no verdadeiro sentido, a gente precisa dar algo de nós, abrir mão de alguma coisa. Então ela ensinou a filha que se ela quisesse ajudar, ela deveria, em casa, produzir alguma coisa, um brinquedo, uma roupinha, e daí sim, levar para dar para aquelas crianças. Porque daí ali ela trabalhou em alguma coisa, colocou suor, colocou afetividade para que ela pudesse então contemplar aquela pessoa que mais precisava, trazendo assim então alegria para quem recebe de uma forma mais profunda. Ao sair dali, essa mulher, melhor dizendo, ela passou no hospital, porque o pai das crianças estava hospitalizado. E ela passou lá para dar uma força, para incentivá-lo, para que ele se recuperasse e pudesse voltar a dar o sustento para sua família. E mais tarde, quando ela estava em casa, aquela família passou diante da sua casa e eles descobriram que era aquela pessoa. Mas, aqui que você mora? Então, e aí viram que era realmente uma pessoa distinta. E o que fez essa mulher? Ela pediu silêncio.
não conto para ninguém. Ninguém precisa saber a posição que eu tenho. O meu objetivo é unicamente de ajudar. Então ela pediu silêncio, que essa relação, né, entre eles afetiva continuasse da mesma forma e que fosse boa e positiva para todos eles. Então, a gente vai ver que as faces da verdadeira caridade são amplas, são profundas. Em várias passagens, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como do Livro dos Espíritos, são trazidos, né, reflexões sobre essa virtude maior. Como é o exemplo aqui do capítulo 12, ou 17, melhor dizendo, Caracteres da Perfeição, onde são trazidos os elementos da verdadeira caridade. E aqui são acrescentados outros. Temos aqui a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento, né? Acrescentando assim novos elementos, como já dissemos, né? Então a caridade é a virtude maior, mas ela vai sendo enriquecida com outras virtudes, agregando outros valores para que a gente possa se iluminar cada vez mais. Por isso também no livro Vinha de Luz nós vamos encontrar um item tratando sobre os círculos perfeitos da caridade, que diz assim: bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então tem muito mais a ver do que apenas coisas materiais. Então há aprendizado, a troca, a afetividade, a todo tipo de virtude que possamos desenvolver para a nossa elevação. Por isso também, né, nós coletamos aqui uma série de passagens do Evangelho que contém 294 vezes a palavra caridade. E no Livro dos Espíritos encontramos 58 vezes essa expressão, mostrando assim que os espíritos superiores falaram muito sobre essa virtude maior. Não há como elencar todas e refletir sobre todas elas, fica como sugestão de leitura e de reflexão, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo como do Livro dos Espíritos. Vamos apenas refletir sobre uma, né, que diz assim: é na caridade, na última aqui elencada, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então a caridade é tida como um remédio. Então aqueles que já fizeram um gesto de caridade, de ajudar alguém, certamente já sentiram aquela satisfação interior. Quando a gente ajuda alguém, faz a caridade, os mais beneficiados, na verdade, somos nós mesmos. Por isso que o Evangelho já diz: é dando o que se recebe. Então é sempre uma troca. Então a gente vai ajudando, a gente vai amando o nosso próximo, a gente vai fazendo a caridade, e os maiores beneficiados, no fundo, quando a caridade é oculta, quando é verdadeira, quando é sincera, nós é que recebemos, porque o pagamento é dado por Deus, é da lei divina que seja assim. E tudo no universo é solidário entre si. Então essa troca, quando a gente compreende isso nos beneficia muito, nos traz uma satisfação muito profunda. Nós encontramos, por exemplo, no frontispício da Federação Espírita Brasileira, né? Porque ali
poderia ter, ou poderia aparecer assim: Deus, Cristo e Espiritismo. Mas Allan Kardec, já também no capítulo 15 do Evangelho, tem um capítulo todo tratando sobre isso, com o lema maior do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Porque poderia ter colocado fora do Espiritismo não há salvação. Porque lá no tempo de Kardec, em dado momento, no ato de fé em Barcelona, foram reunidos vários livros, foi feito em praça pública, uma montanha de livros espíritas, e foi colocado fogo, o ato de fé em Barcelona. E aí, feito pela igreja. E a igreja estabeleceu essa máxima, né, dizendo que fora da igreja não há salvação. E daí vem essa expressão que está no nosso Evangelho: que fora da caridade não há salvação. Porque não é o rótulo religioso que nos salva. Não basta ser espírita para termos a luz. Assim como não basta ser católico ou qualquer outra denominação religiosa. Não é o rótulo, é o que somos, é o que fazemos. É o entendimento, né, da lei divina, né, de solidariedade, de caridade e de ação em relação ao nosso próximo. É amor ao próximo. Por isso que diz também o Evangelho que a caridade é a filha predileta do amor. O amor incondicional. Aquele amor que Jesus nos ensinou. Então, é algo muito mais profundo do que muitas vezes nós imaginamos. Quando lemos e meditamos sobre esses ensinamentos, nós vamos percebendo que tudo tem uma ligação muito maior, muito mais profunda. Por isso que no capítulo 15, no item 3 diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Trazendo um novo elemento aqui, uma nova virtude, né, que também edifica. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. A eterna felicidade. Se nós buscamos, né, felicidade, esse é o caminho. Então, mais um elemento aqui: a humildade junto com a caridade. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Não há outro caminho a não ser pela caridade. Por isso, fora da caridade não há salvação. E aí vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem, né, do capítulo 14, item 9, onde nós vamos encontrar esse dizer: para chegarem a Deus só há uma senha. Então aqui, por incrível que pareça, os espíritos superiores, né, que Santo Agostinho, quando ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele dá a receita, ou seja, ele divulga a senha, que nós conhecemos bem essa caixinha aqui da senha. Quando vamos acessar o computador, um aplicativo, vamos acessar o banco, sempre aparece ali pedindo a senha. E a senha, ela é individual e intransferível. Só nós podemos saber dessa senha. Ela é secreta. Nós não devemos passar a nossa senha para ninguém. E aqui os mentores espirituais, esse mentor fala da caridade, que é, né, a virtude maior, e nos dá a senha.
dizendo que a senha tem 8 letras. Vocês já devem ter imaginar qual seja essa senha, que está no item 9 dessa passagem, que é a caridade. No entanto, a gente pode imaginar, então, se eu já li o Evangelho, já sei a senha, ou assisti uma palestra e o palestrante passou a senha, eu já estou apto, já estou pronto ao chegar de retorno à pátria espiritual, né, de ter a salvação, como é essa expressão usada no próprio Evangelho. Mas não é assim como nós fazemos no banco. Basta digitar a senha, né, e temos acesso à nossa conta, ou abrimos uma porta e conseguimos passar. Aqui, espiritualmente falando, não é bem assim. Que não basta chegar lá e dizer: eu estou aqui, já sei a senha, que é a caridade, e quero entrar. O que nós vimos é que nós precisamos praticar a caridade. E a caridade ampla, ela acontece todos os dias, 365 dias do ano, desde quando nascemos. Porque ao retornar à pátria espiritual, isso está na literatura espírita, por uma fração de segundos passa como que um filme na nossa mente de todos os atos durante toda a nossa vida, desde crianças, adultos, até o momento da desencarnação. Ou seja, fazendo um balanço daquilo que fizemos aqui na Terra, para que possamos, então, estar na luz que nós já merecemos, ou na luz ou na escuridão, a depender das virtudes que praticamos. Se forem muitas, se nós compreendemos a virtude maior que é a caridade, que é o lema maior que nos leva à felicidade, nós então conseguimos adentrar as regiões mais iluminadas. Caso contrário, não vai ter lá uma porta para acessar com uma senha lá, com 8 dígitos, mas sim a nossa própria iluminação interior. É essa luz que vai nos dar acesso a regiões, né, mais elevadas da espiritualidade. Então vai depender de cada um de nós. É individual. Não dá para fazer caridade um iluminar o outro. A iluminação ela é individual, ela é de dentro para fora, nasce de dentro de cada um de nós. Essa é a missão de todos nós ou de cada um de nós. Então, por isso que a referência nossa sempre é Jesus, o seu Evangelho, porque ali é onde vamos encontrar todo tipo de virtude que precisamos desenvolver. E aprendemos aos poucos a eliminar os vícios, deixando aquilo que não nos pertence de lado e conquistando a nossa verdadeira iluminação através dessa prática da caridade. Agora, se for possível, vamos passar um vídeo que na verdade é uma música, e essa música ela conta uma história. É uma história sobre caridade, em ajudar o próximo. Essa música se chama Meu Nome é Joy. O autor é de um cruzaltense que hoje reside em Curitiba. Nascido em Cruz Alta, ficou até os 7 anos em Cruz Alta. Era um menino pobre, mas e hoje é um pianista muito conhecido, mais no Paraná, em São Paulo, e musicou uma história que existia sobre a caridade. Então, é uma música bastante bonita, pedimos que prestem atenção na letra, porque é contada ali uma história sobre a caridade.
Ele vinha de longa estrada, era tão deserta, nunca mudava. Estava contando as milhas que o combustível não acabava. A neve curvava os olhos, a luz do carro era um só farol. Estava a voltar pra casa, atrás do trabalho que não achou. Parada no acostamento, a mulher distinta no tudo preto. As mãos tremulavam frias, pneu furado, ele se encolheu. Parou o seu carro à frente, sorridente, se apresentou. Moça, não leva mal, quero ver a casa que não é dor. Às vezes no mundo a gente precisa olhar noutra direção. Tentar esquecer a dor, dividir um pano, estender a mão. Eu troco tudo sem demora, porque o frio já piorou. Não queima, não vou embora, sem a senhora, meu nome é João. João é mesmo homem bom, somente fez o que combinou. Guardou na mala do carro uma qualquer roda que ele pegou. De dentro do importado, a dona quis logo lhe agradecer. E fez a sua maneira, abriu a carteira, quanto vai ser? Eu não sou um borracheiro, só fiz de atitude, não é nada, não. Preserve o seu bom dinheiro, procure ouvir com seu coração. Ao ver alguém nessa vida, em algum momento lhe diz favor. Estenda sua mão amiga e lembre de mim, meu nome é Joe. Às vezes no mundo a gente precisa olhar noutra direção. Tentar esquecer a dor, dividir o pão, estender a mão. Eu levo na minha estrada meu braço amigo por onde eu vou. Não sou muito mais que nada, mas conte comigo, meu nome é Joe. A dama foi pensativa, guiando a Mercedes no escuro. Que coisa mais intrigante, meu Deus, quem seria aquela criatura? Parou logo mais adiante, num restaurante, pediu café. Notou que a garçonete de 9 meses trabalhava em pé. Na hora de pagar a conta, pensou no Joe, disse tudo bem. Em vez de pegar $1, tirou da bolsa uma nota de 100. Talvez não tenha sido acaso que aquela noite ela o encontrou. Deixou a nota pra moça, Joe, estou fazendo o que me falou. Às vezes no mundo a gente precisa olhar noutra direção. Tentar esquecer a dor, dividir o pão, estender a mão. Tem gente que tem de tudo, mas não repara, não dá valor. Foi ele que me lembrou, ele me acordou, seu nome é Joe. A moça ao fim da seu turno correu pros braços de seu amor. Em seu pequeno apartamento sem aquecimento, mas com calor. O marido carinhoso esperava embaixo do cobertor. Mostrou a nota pra ele com que a madame presenteou. Meu bem, você merece, quem te conhece sabe que sim. O meu dia não foi fácil, mas você é sempre uma luz pra mim. Fez voar dizer te amo, é de teu jogo que teu mandou. E ela disse emocionada com a voz empacada.
cooperadores espirituais desta sociedade. Que possamos assim sair daqui renovados, meditando sobre a mensagem da noite, levando para as nossas vidas, para que possamos crescer, subir um degrau a mais na escala evolutiva, rumo à felicidade maior. Por isso, Senhor, muito obrigado pela presença em nossas vidas, que possamos refletir sempre sobre os teus ensinamentos, buscando a bússola segura das nossas diretrizes, das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que possamos sair daqui levando, não só para nós, mas para todos os nossos entes queridos, familiares, aqueles que convivem conosco, para que possamos crescer juntos na prática do amor, na prática da caridade, de todas as virtudes ensinadas no teu Evangelho. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Queremos agradecer ao nosso amigo pelas palavras, por essa emocionante história que com certeza nos fez pensar, refletir e com certeza fará com que a nossa noite seja um pouco diferente. Eu convido ao seu Ivaí para entregar uma lembrancinha em nome da casa ao nosso palestrante. Com certeza deve que essa noite ficará em nossa memória. Muito obrigado aos trabalhadores, estudantes da nossa casa de Recife. Eu que agradeço pelo convite, que eu possa voltar outras vezes. Com certeza. E estendemos o convite para conhecer também a nossa casa lá em Crisal, né? Mesmo patrono espiritual, nós estamos à disposição para lá. Muito obrigada. Então, desejamos a todos uma boa noite, que possam retornar aos seus lares, carregando essa mensagem de caridade e amor no coração. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Sim, seja.